Vamos resolver um problema envolvendo trigonometria. Veja aí, esse problema diz que o Sol está inclinado em 30 graus em relação ao chão, que é esse ângulo aqui. A Valentina verificou que a sombra desse prédio, nesse horário, tem 63 metros de comprimento, isso é fácil de medir no chão. E a pergunta é, quanto mede a altura do prédio? Em outras palavras, o nosso x está aqui, a altura do prédio. Lembre-se de que a altura forma 90 graus com a referência, que é o chão. Nosso x está aqui. Nós temos, então, um triângulo retângulo. Nós conhecemos um ângulo e a medida de um lado também. Em qualquer triângulo retângulo, quando você conhece a medida de um ângulo e de um lado, é possível calcular todas as outras medidas envolvidas nele. E para isso, nós podemos usar a ideia da trigonometria. Estamos falando de seno, cosseno e tangente. E para usar direitinho seno, cosseno e tangente, nós precisamos lembrar quem são eles, certo? E aí tem a ideia, uma dica é o tal do SOHCAHTOA. O seno é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo. Nesse caso aqui, nós conhecemos o ângulo de 30 graus, então vamos olhar para ele. E em relação a ele, veja que x é um dos catetos do triângulo, o 63 é o outro cateto. Em relação ao 30 graus, o x é o cateto oposto ao ângulo, enquanto o 63, obviamente, é o cateto adjacente ao ângulo. Sendo assim, nós podemos procurar ajuda em uma das três razões trigonométricas, e quem nos vai ajudar é a tangente, porque ela relaciona a medida do cateto oposto ao ângulo com a medida do cateto adjacente ao ângulo. Dessa maneira, nós vamos então escrever a tangente de 30 graus. Escreva primeiro para você não se perder. Tangente de um ângulo é a medida do cateto oposto ao ângulo, nesse caso de 30 graus, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que é para o qual nós estamos olhando. Agora, nós precisamos localizar o valor da tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, alguém já calculou e deixou anotado naquela tabela que nós conhecemos, a tabela das razões trigonométricas. Então, nós vamos lá buscar, só que 30 graus, assim como 45 e 60, é um ângulo notável. Então, para esses três ângulos, nós destacamos uma parte daquela tabela com valores exatos para seno, cosseno e tangente. E eu vou colocar aqui para você. Aí está a tabela, nós vamos procurar então o valor da tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, aqui, no lugar da tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Igual, e agora nós vamos usar o triângulo para preencher o resto destas informações. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus no nosso triângulo, cateto oposto ao 30 graus, é o que fica de frente com o ângulo de 30 graus, é o x. Então, aqui, x. E o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é o outro cateto, né? Que é o 63. Neste momento, nós temos uma equação cuja incógnita é o x, que é a altura do prédio, que é quem nós queremos calcular. Então, a partir de agora, nós vamos para o mundo da álgebra. A parte da trigonometria em si já acabou. Eu opto aqui por pensar no seguinte, já que eu quero calcular o x, basta isolar o x. Então, esse 63 que está dividindo aqui, do outro lado, se eu mandar ele para o outro lado, entre aspas, ele vai multiplicar. Ele vai lá para cima junto da raiz quadrada de 3, porque ele está fazendo a operação inversa. E é o que eu vou fazer aqui para simplificar. Ficaria assim, ó, o 63 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3 igual a x. E agora eu posso simplificar o 63 com o 3 aqui, porque ambos dividem por 3. Eu poderia ter simplificado aqui já. Eu vou simplificar agora, dá na mesma. O 63 dividindo por 3 fica 21. E o 3 dividido por 3 fica 1. Então, o denominador ficando 1 já está bem mais fácil para a gente, não tem mais fração.
E agora, então, eu tenho simplesmente que o x é igual a 21 vezes a raiz quadrada de 3 metros. A altura do prédio é essa medida aqui. E eu posso colocar isso como resposta. A altura do prédio tem 21 vezes a raiz quadrada de 3 metros. Pronto, está resolvido. Fica só uma observação. Na realidade, você não vai responder assim. Esse é o valor exato da altura do prédio. A gente pode melhorar, entre aspas, essa resposta, se fosse o caso do problema, aproximando o valor da raiz quadrada de 3, porque lembra, a raiz quadrada de 3 é um número irracional, com infinitas casas depois da vírgula e tudo mais. Então, a gente, se for trabalhar com a representação decimal dele, precisa ser aproximada. Se eu for na minha calculadora e apertar a raiz quadrada de 3 raiz quadrada, eu obtenho 1,732 e tal. Então, vamos usar 1,73, já que o enunciado não deixa nenhuma orientação mais específica. Então, a altura da árvore seria 21 vezes 1,73 da raiz quadrada de 3. E fazendo essa conta, vamos aproveitar aqui, nós teríamos 36,37 metros como resultado. Então, seria uma outra possibilidade de escrever a resposta para a altura do prédio. Já que o enunciado não especificou, qualquer uma das duas formas de resposta estariam razoáveis, sendo que espera-se usar normalmente o valor exato, que é esse aqui, 21 vezes a raiz quadrada de 3, já está na sua forma mais simples. Muito bem, continue estudando lá, até o próximo vídeo.